Quando você pensa, quem foi o responsável por ter comido do fruto proibido? No jardim do Éden, em quem? Em quem você pensa? Quem você imagina que era culpado? Te dou alguns segundos para pensar, reflita. Diga a si mesmo, a si mesma, quem é a culpada? Bem, agora vamos deixar isso em sinais, em uma pontuação, em um suspense. E eu realmente quero surpreendê-lo. Surpreendê-lo com o que nossos sábios judeus nos explicam. No nível do segredo, né, o sódio da Torá, como se diz em hebreu, se diz a parte mais secreta, mais oculta da Torá, segredos que provavelmente você nunca ouviu até agora. Escute atentamente. Vamos conversar primeiro. Vou te contar agora em hebraico o versículo, depois traduzo. Primeiro, a criação do homem. Vamos começar como se em hebraico Bereshit. Bereshit é Gênesis, é o livro de Gênesis, Bereshit. Sabemos que no sexto dia da criação, depois que Deus cria basicamente todo o mundo animal, vegetal, mineral, basicamente tudo o que é a criação do mundo, as estrelas, chega o sexto dia e Deus determina que aí o homem, o primeiro homem, Adão ou Adama Rishon, se é em hebreu Adão, será criado Adão e Eva, Adão e Eva. Escute, este versículo eu traduzo de forma livre, diz assim: Vamos fazer um breve parêntese sobre algo muito impressionante, apesar de não ser o nosso tema principal. Quando você imagina o primeiro homem, o que você imagina? Homem ou mulher? O que você imagina? Certamente homem, Adão, o homem, não é? Ouça o que diz o versículo em hebraico, que é o versículo original. Diz assim: E Deus criou Adão, Betzalmo, a sua imagem, Betzelim Eloquim Baraoto, a imagem de Deus ele o criou, e como termina o versículo Zahar Unekevá Baraotam. Masculino e feminino, os. Criou em plural. Ou seja, homem e mulher, energia feminina, energia masculina foram criadas no mesmo momento. Depois Deus. Basicamente separa Adão, não da costela, como geralmente se traduz mal para o espanhol. Sela também é lado ou lado, não apenas costela. É verdade que sela é costela. Em hebraico também sela, otzlaot, costela, costelas, é verdade. Mas infelizmente em espanhol muitas vezes se traduz literalmente. Coisas que não são a intenção da Torá de Deus, obviamente. A Torá é a vontade de Deus neste mundo. Portanto, sempre devemos recorrer à Torá oral, que é a Torá. Desde que Moisés e todo o povo de Israel, como 3 milhões de pessoas, estivemos no Monte Sinai, todas as almas do povo de Israel ouviram a voz de Deus. Lá recebemos Deus, ele explicou a Moisés. A Torá oral explica como entender a Torá escrita que temos hoje e permanecerá eternamente, se Deus quiser. A Torá foi passada de mestre para aluno. Ou seja, há uma cadeia ininterrupta de Torá oral, na qual nós conhecemos os segredos da Torá por Torá oral. Muitas coisas não estão escritas em um livro hoje, se houver livros, porque a Torá oral é escrita e ensinada, mas é preciso saber que a Torá oral foi dada por Deus a Moisés, Moisés aos sábios, aos profetas, a Josué, o filho de Nun, a Yoshua ou Inum. Seu grande aluno, que depois se tornou o líder subsequente do povo de Israel. Quando entramos na terra de Israel, depois na cidade do Egito, 40 anos no deserto, como não é o nosso tema, quero apenas enfatizar o quão extremamente importante isto é. O que é a criação do homem e o que não é costela, é lado. Ou seja, Deus criou a Adão e Jeová, masculino e feminino, em uma única criação. Depois os divide, e aí sim há uma separação entre homem e mulher, que é a união entre homem e mulher no casamento. Basicamente um vai para a energia, basicamente eu digo aos meus pais, como eu entendo, um vai para a energia primordial de Adão e Eva. Quer dizer, pense, homem e mulher, duas almas são criadas únicas. Quer dizer, Adão é criado um masculino e feminino.
Deus os divide por faz uma operação, está escrito na Torá, faz uma operação, digo nas minhas palavras, não literal, mas para entender os conceitos, Deus basicamente faz uma operação. Adão adormece, isso sim, está escrito Deus adormece Adão. E basicamente, do seu lado, tira Eva, a Javá e depois se casam. Em certo aspecto, basicamente é o primeiro casamento, mas é preciso saber que o primeiro casamento sai de uma união primordial. Quando alguém se casa, é preciso saber o que chamam de almas gêmeas, ou seja, é preciso saber que Deus determina o casamento das almas. Antes de alguém se casar, obviamente, e quando alguém se casa, essas duas almas gêmeas se unem, se reúnem. A nível metafísico e espiritual, há uma união primordial, ou seja, é preciso saber, obviamente, isso também entre parênteses. Menciono isso porque quero continuar no nosso tema, mas são tópicos fundamentais que, já que citei, é crucial abordar. É crucial fazer todo o possível para que o casamento seja bem-sucedido. Para que haja shalom, que haja paz no casamento, que haja muito amor, muita paciência, muitas boas ações, muito dar ao outro. Mas é preciso saber que existem situações que, infelizmente, quando tudo foi tentado, existe. No judaísmo, o divórcio, ou seja, é preciso saber que, obviamente, sempre se deve consultar um rabino ortodoxo. Obviamente que segue a lei judaica e com profissionais que conhecem a lei judaica. Como se comportar em diferentes casos? Cada caso, cada pessoa é um mundo, cada caso é um mundo e é algo específico, mas é preciso saber que não. Como há religiões que basicamente não aceitam o divórcio e, infelizmente, pessoas que vivem uma vida de sofrimentos que deveriam se divorciar, de acordo com esse caso, eles continuam casados porque a religião deles não permite o divórcio. Precisa saber novamente, resumindo muito, é claro que precisa aprofundar esse tema se alguém tiver perguntas. Sobre isso, deve-se conversar com um rabino com autoridade rabínica ortodoxa judaica, se quiser aprofundar neste tema. Em termos de leis, em termos de conselho e orientação, não é o nosso tema, mas já que mencionei o tema do casamento, é muito importante saber que o judeu e a judia, antes de se casarem, fazem o que chamam a ketuvá. A ketuvá é um contrato pré-matrimonial para, no momento do casamento, o homem tem obrigações com a mulher e esse contrato deve ser cumprido. Obviamente, com todo o amor e romantismo que existe no casamento, há questões legais e obrigações que o homem deve ter para com a mulher. É preciso saber que o judaísmo é feminista. É preciso saber que o judaísmo concebe a mulher como a rainha da casa, a sustentadora da casa, a que dá educação aos filhos. No judaísmo, a Torá e o pai são importantes, mas a mulher é considerada a rainha do lar. E se alguém estuda a Halachá, como a mulher está em primeiro lugar, como é preciso dar tudo para ajudar a mulher, considerar a mulher. Isso muito entre parênteses, porque no momento em que falo de Adão e Eva, não posso falar sobre o que é casamento, que é basicamente o primeiro casamento do mundo da humanidade. Agora isso é muito importante saber. Contínuo. Ou seja, aqui vemos que Deus cria Adão e Eva como masculino e feminino, uma essência única, que se separam e se reúnem novamente. Isso como começo. Agora, em relação ao nosso tema tão emocionante, tão impressionante, quando você pensa quem é a pessoa responsável por tantos problemas que existem no mundo, se você conhece a Bíblia, obviamente sabe que a raiz de Adão e Eva terem comido da árvore da vida entre o bem e o mal, basicamente, o mundo tem muitos problemas. Ou seja, a morte é uma das consequências de comer da árvore da vida, da árvore do bem e do mal. E todos os problemas, e obviamente o sofrimento e muitas coisas em certo aspecto. Por que eu digo aspas ao mencionar aspas negativas? Porque basicamente este é o tema da nossa aula hoje. Por que aspas? Quando eu digo coisas negativas, ouça isso impressionante, olhe este desenho. Este desenho é um iceberg. É um iceberg que, como você pode ver, a parte superior é uma parte mínima em toda a superfície.
Ou seja, aqui há um mar congelado, há uma ponta que pode ser realmente grande. Mas é preciso saber que, em geral, mais ou menos 80% da superfície de um iceberg está abaixo da água congelada. A água congelada, mesmo que se veja uma montanha de gelo gigante, é isso que se vê. É importante saber que, geralmente, cerca de 80% da superfície está abaixo. Por que estou mencionando isso? Porque a Torá tem o que se chama de Pardes. O que é o Pardes? O Pardes? Basicamente são os 4 níveis de estudo da Torá. Há o Pishat. Pishat é basicamente o que se entende ao nível simples dos versículos. Essa é a P. P é dito em hebraico ou P em espanhol. Interessante que P em hebraico ou P em espanhol soam similar. Deve-se saber que Deus criou e cria o mundo a cada instante, com as 22 letras do hebraico, a Yonah Kodesh, a língua sagrada. É importante ressaltar que muitos idiomas têm relação com o hebraico. P e P interessante. Ou Aleph é a primeira letra, ou A em hebraico, Bet em hebraico, ou B em português. É interessante a semelhança, continua o Pardes P e Pishat. A parte mais simples, como se entende os versículos de forma mais literal, vamos dizer algo que digo novamente, sempre o literal deve ser acompanhado pelo que nossos sábios explicam. Pshat Reish R também interessante, Pardes Reish R Reish também soa similar. Remes é já um pouco mais a parte mais insinuada, o que há que um pouquinho mais aprofundar nos segredos da Torá Remes. Drash Dalet. Interessante, Dalet e D. Dalet e D também são similares. Drash é ainda mais oculto e Samej, só de segredo, ou Eze, Samej, Eze também são similares. Interessante, Sod. O oculto é o oculto, a Kabbalah, as partes ocultas da Torá, o que está muito mais na parte mais inferior, mais profunda. No exemplo que demos do Eisler, continuamos com o que estamos falando. Então, o que eu quero falar hoje é basicamente as partes um pouco mais ocultas, mais insinuadas e ocultas. O que é chamado de Hassidut, os segredos, o Hassidismo ou os segredos da Torá. Escute, muito interessante, diz assim, vamos lá. Quando Deus diz assim, eu digo em hebreu, traduzo de forma livre, diz assim, Vikaga advini alvim ad hadim. E Deus pegou Adão e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele, para que Adão cuide do jardim do Éden. Muito bem. E agora, Jolto Jean Kelly. Vamos nos aprofundar mais no nosso tema do fruto proibido. Ouçam isso. E Deus ordenou a Adão e disse, de toda a árvore deste jardim comerás, e então continua, e da árvore o bem e o mal. Não comerás de nós, porque no dia em que comer de nós, morrerás. E diz assim, e da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, não comerás dela, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Muito bem, muito bem. Agora quero parar aqui, pense, e aqui vamos nos aprofundar um pouco nas mensagens mais ocultas. Escute, vou te dar um exemplo. Um pai ou uma mãe dizem ao seu filho pequeno ou à sua filha pequena, deste plug onde há eletricidade, é totalmente proibido tocá-lo. Se algo mais é necessário para que esta criança entenda, pensem, porque o pai vai dizer a ele sobre este plug elétrico tão perigoso. Não toque nele, mas se você tocá-lo, ou no momento em que tocá-lo, que Deus não permita, você receberá eletricidade, ele vai te dar um choque elétrico que Deus não permita. Entende? Quer dizer por quê? Deus tem que dizer a Adão e Eva para não comerem da árvore do bem e do mal? E depois diz a eles que quando comerem vão morrer? Não se entende, não se entende. É preciso saber que este é o pecado, digamos, como se chama, o pecado de Adão, foi cometido algumas horas depois de ser criado. É preciso saber que, segundo nossos sábios, Adão foi criado, o que seria hoje como alguém de 20 anos.
Ou seja, é preciso saber que Deus o criou, teve mãe e pai. É uma criação divina, é uma alma divina. Ou seja, de Adão e Eva são almas puras que nem se pode imaginar a pureza dessas almas. É uma criação direta de Deus. Não é pai e mãe, não teve problemas na infância, traumas, problemas psicológicos. Uma criança o incomodou na escola. Não são almas puras, almas que não eram pessoas como hoje são a mãe e o pai de toda a humanidade. Todos nós somos frutos deles, todas as almas, os milhões de almas que existem no mundo existiram e existirão. São frutos de Adão e Eva, são almas impressionantes, puras, puras, puras. Agora, o que aconteceu aqui? Eva entendeu algo muito interessante. Eva entendeu o seguinte, que Deus está nos pedindo algo de forma insinuada. Ou seja, Deus diz assim... Digo tudo isso com minhas próprias palavras, da forma como entendo. Porém, espero que a nível conceitual esteja fiel à vontade de Deus. E ao ensino dos nossos sábios de memória abençoada, ouçam. E aos sábios de hoje, que tenham longa vida, se Deus quiser, ouçam. Que boa vida, se Deus quiser, ouçam. Deus nos diz assim: vocês não comam da árvore do bem e do mal. Por quê? Porque se comerem, vocês vão baixar de nível, entre aspas, novamente. Como eu disse antes, vão chegar a um mundo inferior. Não estarão no Jardim do Éden, onde tudo é perfeito. E vão ter que corrigi-lo. E na verdade esse é o meu objetivo. Eu criei vocês para que o mundo que eu fiz imperfeito a priori, eu fiz um mundo imperfeito a priori, se é em hebraico Ishtalmut, processo de completude. Eu fiz isso a priori, com intenção, fiz imperfeito para ser aperfeiçoado por vocês, mas é tão difícil aperfeiçoá-lo que eu não posso pedir esse favor a vocês. Vocês precisam se voluntariar. Isso é o que Eva disse a Adão, ou seja, Eva entendeu entre linhas a vontade de Deus, portanto Eva disse assim: eu quero fazer a vontade mais íntima, mais profunda de Deus, que é aperfeiçoar o mundo. Porque aqui onde estamos é um mundo perfeito, é um mundo perfeito, é o Jardim do Éden, é tudo perfeito. Mas há um mundo em potencial para ser corrigido, e se nós não formos para esse mundo, quem vai corrigi-lo? Mas tem que saber que é muito difícil. Por isso, se alguém agora, quando vê o versículo, estuda o versículo que Deus lhe diz: ah, Adão. Ele diz, por exemplo, diz, vá e cria Adonai Elohim El Adam. Eu pulei vários versículos, mas basicamente. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, Deus disse a Adão Aieca: onde você está? Onde você está? Como você se imagina ou imaginou até agora quando Deus fala com Adão e Eva depois que eles comeram o fruto? Como alguém irritado: Aieca, onde você está? O que você fez? Você vai dar à luz com dor e vai morrer, e vai fazer isso como alguém irritado. Que alguém que se vingue, você não só vai morrer, mas também vai dar à luz com dor. E a terra vai estar amaldiçoada, e você vai trabalhar e vai suar para cultivar a terra. Imagina se alguém irritado lançando raios do céu, que Deus não permita. Isso é uma caricatura de Deus. Isso é alguém que tem uma ligação negativa com Deus, talvez não seja sua culpa, talvez onde o líder espiritual lhe ensinou isso, né? Ou a religião a qual pertence lhe ensinam isso. A ligação com Deus é muito negativa. O judaísmo ensina que Deus é um Deus primeiro, que nos criou com seu amor infinito, absoluto. Deus te ama muito mais que um, dizem nossos sábios. Como um casal que teve um filho em idade avançada, eles o amam profundamente. Como eles ansiaram por ele e agora o adoram. Como eles o amam. Imaginem esse amor. É quase ínfimo em relação ao amor que Deus tem por você. Deus te ama e te criou para cumprir sua missão no mundo, fazendo a vontade dele com alegria. Deus não está à espreita para te punir se errar. Pelo contrário, ele te ama, te quer e deseja que você escolha o bem, conforme dizem Hebreus. Bajartá, Bajaim, diz o versículo, e escolherás a vida.
Ou seja, aqui vemos que Deus disse a Yeca, Yeca, vamos mudar um pouco o tom, Yeca, onde você está? O que você fez? Por que você fez isso? Conte-me, quero ouvir você, por que você fez isso? Talvez você me entendeu? Como você me entendeu? Como entenderam o que eu realmente queria? Realmente queriam fazer a minha vontade? Aperfeiçoar este mundo? E você precisa saber, em hebraico há um conceito que diz que é um dos segredos da Torá. É preciso às vezes descer para subir, ou seja, é preciso entender isso. Deus pensa, um pai quer enviar seu filho a um lugar para salvar pessoas. Basicamente, seu filho faz parte de um exército, como podemos dizer, o exército de Israel. Seu filho é muito preparado e que Deus nos permita. Há pessoas em um lugar difícil e o pai, que talvez seja chefe no exército, tem que enviar seu filho, mas é difícil para ele. Obviamente é algo muito perigoso, mas ele sabe que seu filho está preparado e talvez não saiba como fazer isso. Mas seu filho, entre linhas, entende que seu pai, realmente, por mais difícil que seja, quer que ele realmente salve esses judeus ou essas pessoas que estão presas em outro lugar, judeus ou não judeus, que precisam ser salvos. Ou seja, o pai quer algo, mas a tarefa é tão difícil que ele não pode pedir. Portanto, Adão e Eva entenderam que Deus criou um mundo imperfeito e que é isso que chamamos deste mundo em que vivemos. Por um lado, é o mundo mais baixo dos mundos, mas é potencialmente o mais alto. O que isso significa? O ser humano está acima dos anjos, porque o anjo basicamente não tem livre-arbítrio, o anjo faz o que Deus lhe diz. O anjo é uma força espiritual que basicamente realiza a tarefa que Deus lhe confia. Não diz, talvez sim, talvez não, estou cansado. Amanhã não, o anjo faz. Mas o ser humano tem livre-arbítrio, tem. Yetzar Tó, Yetzar Rá possui uma inclinação tanto para o bem quanto para o mal. Um dilema ético-moral. Deus nos coloca neste mundo para escolhermos a vida e o bem. Portanto, quando a pessoa pensa, quando você faz a vontade de Deus, está acima dos anjos. É impressionante. E assim, Adão e Eva entenderam que tinham que descer a este mundo para elevá-lo e levar todas as faíscas de santidade e levá-lo a um lugar muito acima do Jardim do Éden, primordial. Que tenhamos sempre o mérito de estarmos cientes disso, escolhendo o bem e elevando o material ao plano espiritual. Agora você pode se perguntar, há algo que eu não entendo? Eva e Adão pecaram, fizeram algo contra a vontade de Deus e fizeram bem. Isso está bem, excelente pergunta. Se você está se perguntando, isso é excelente. De fato, se você tem muitas perguntas após esta aula, excelente. Eu gostaria que você compartilhasse nos seus comentários, escute. Obviamente, nós sabemos que hoje, é claro, no momento em que Deus nos dá a Torá, obviamente, a Torá foi entregue posteriormente à história de Adão e Eva, ao povo israelita no Monte Sinai, há aproximadamente 3.336 anos atrás. Ou seja, obviamente, no momento em que Deus revela explicitamente a um povo inteiro qual é a vontade, a sua vontade. Nosso Criador e Todo-Poderoso para todo o povo israelense, pois a Torá é relevante para o mundo inteiro. Obviamente, há mitzvot, preceitos para o povo israelense e para as nações em geral. Chamam-lhe as 7 leis de Noé. Obviamente, cada lei tem muitas diversificações. Isso não é o nosso tema. É importante entender que a Torá é relevante não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. Obviamente, se uma pessoa não judia quer saber qual é a vontade de Deus para ele ou ela, obviamente tem que recorrer aos judeus porque somos os responsáveis. Temos o mérito e a responsabilidade, com muita humildade e muita alegria, de obviamente sermos os enviados de Deus. Para dizer qual é a vontade de Deus neste mundo, que é a Torá, que é a revelação de Deus neste mundo. Agora, quando você faz essa pergunta, obviamente o que está permitido, ou mesmo é um preceito, fazer perfeito. Mas o que Deus diz que está proibido, está proibido. Obviamente. Não se pode dizer, vou fazer como Adão e Eva, porque quero elevar as faíscas de santidade neste mundo. Contudo, agir contra as ordens de Deus é completamente proibido, que ele não permita tal coisa. Obviamente que não, obviamente que não. Mas aqui estamos falando de algo muito mais profundo. Primeiro, temos que saber, obviamente, que no momento em que Deus o chama,
A Torá tem 70 faces. É também metafórico, no sentido que temos que entender que a Torá, como dissemos antes, que a Torá tem diferentes planos, tem planos mais simples de entender. E há coisas ocultas, e as coisas ocultas muitas vezes têm a ver com a vontade de Deus mais oculta. Quer dizer, quando falamos que Adão e Eva fizeram algo contra a vontade de Deus, é real, é verdade? Deus diz, desta árvore não comam, desta árvore não comam, não comam. Ou seja, a nível de Pshat, do simples, do comum, a gente entende. Claramente agiram contra as ordens de Deus. Isso é uma realidade, uma das 70 faces da Terra. Mas se alguém for mais fundo, Eva já vai entender a vontade mais íntima de Deus. Que, como dissemos antes, basicamente revelamos a Deus neste mundo, no mundo que conhecemos hoje, neste mundo material, descendo de nível, saindo do jardim do Éden, descendo de nível e revelando a Deus em um mundo sombrio, com enorme potencial para ser o mais brilhante de todos. Como dissemos, pensa em um elevador, em um arranha-céu, que o arranha-céu vai até, não sei, andar 100, mas também há, não sei, 100 andares abaixo para estacionamento de carros. Digo a nível, um exemplo, ou seja, esse elevador leva você até o ponto mais alto do arranha-céu, ou pode te levar, que Deus nos permita, ao ponto mais baixo do arranha-céu. Ou seja, este mundo tem o potencial de ir ao mais baixo, aos prazeres mais baixos, às coisas mais difíceis que existem, ou ir aos níveis mais elevados. Portanto, hoje, em um nível claro, quero ser muito claro e dizer hoje, obviamente deve se apoiar em se vincular a Deus da forma mais pura que se possa. Obviamente sabendo que hoje existe uma vontade de Deus muito específica que é a Torá. O que está proibido. Não se pode entrar basicamente em fazer coisas complicadas. Por quê? Porque hoje, depois que Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, basicamente entrou o que se chama Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Nós hoje, seres humanos, temos confusão, mas Adão e Eva em seu momento eram almas puras, não tinham Yetzadara, não tinham inclinação para o mal. Claramente não viram um fruto como muitos imaginam, como nos desenhos e quadrinhos. Viram um fruto, não conseguiram resistir, esse fruto, que fruto, não consigo resistir. Não pensem. Não eram seres humanos como somos hoje. Seres humanos como somos hoje eram seres luminosos, impressionantes, feitos, como dissemos, por Deus, diretamente por Deus, uma criação divina com maiúscula por Deus. Obviamente também é preciso saber outro segredo que nossos sábios explicam, que a Torá foi feita por Deus, anterior à criação do mundo. Então, em hebraico, a Torá foi anterior ao mundo. Ou seja, no momento em que Deus criou a Torá, criou já a história de Adão e Eva, e já criou a história de que este mundo seria um mundo desafiante, que haveria morte, haveria vida, haveria livre-arbítrio, escolha, livre-arbítrio. Ou seja, Deus já sabia, obviamente, Deus está acima do tempo, Deus é nosso Criador Todo-Poderoso e criou a Torá antes da decisão de Adão e Eva. Estamos falando de coisas muito profundas, mas é preciso saber que isso, na verdade, é como uma espécie do que estou contando para vocês. É como uma degustação do que é a Torá, como eu a entendo. Pense que estamos falando de pouquíssimos versículos, e veja tudo o que discutimos. Veja os níveis da Torá, todos os níveis da Torá, os 4 níveis da Torá, sobre os quais se pode falar. Evidentemente, há níveis do Zohar. Dos segredos que não estou dizendo agora, obviamente porque não os conheço, existem segredos. De segredos, de segredos, de segredos. Mas estou me dando como se diz, uma decatação. Uma degustação do que é a Torá e a beleza da Torá e os segredos da Torá, de alguns poucos versículos, para entender que a Torá é incessantemente nova, é infinita, infinita. Agora, voltando ao que eu disse, e é muito importante enfatizar que hoje, no momento em que depois que Adão e Eva comeram a árvore, e no mal o ser humano tem o que se chama em hebraico, bilbul, está confuso. Hoje já não se pode dizer, bem, vou fazer isto porque na realidade Deus quer isto de mim.
e que Deus nos permita. Vai ser algo proibido para elevar uma faísca de santidade que Deus nos permita. É totalmente proibido o que a Torá proíbe. E o que é permitido ou até mesmo obrigatório é permitido. Mitzvah é um preceito, fazer perfeito, excelente. É um vínculo com Deus. Mitzvah, digo isso entre parênteses, mitzvah em hebraico é preceito. Também vem da palavra tzavtat sevetekip. Um se associa a Deus, um faz uma mitzvah, um preceito se associa a Deus. Ou seja, tanto o judeu e a judia, como o não-judeu ou a não-judia, no momento em que fazem a vontade de Deus, se conectam com Deus, fazem sociedade com Deus, dizem. Muito interessante, diz. No livro de Gênesis diz assim. Se não é literal, é muito próximo do literal. No plural, interessante. Façamos, diz Deus, façamos o seu nome à nossa imagem e semelhança, explica aos nossos sábios, porque fala no plural. Deus é único, é um, está acima de tudo, inclui tudo. Como façamos, como no plural, explica aos nossos sábios. É impressionante. Deus diz ao ser humano, façamos juntos um homem, quer dizer você e eu, você e eu. Deus se dirige a cada um, digo como eu entendo, façamos juntos um homem. Quer dizer, você é sócio da criação, você, diz Deus, você é sócio, você é meu sócio na criação, você é sua criação. Não é que eu te criei e te deixei. Assim te liberto para trilhar seu próprio caminho, que Deus nos proteja. Deus está a cada instante conosco e nos pede para escolher o bem, o livre-arbítrio, fazer o bem, querer o bem. E essa é, basicamente, a união entre Deus e o ser humano na criação do mundo. Que um é sócio, Yutaf Senhor, Yutafim Babriá, sócios na criação de Deus. E isso é impressionante, porque isso é um fundamento que infelizmente há pessoas, grupos ou religiões que não têm claro. O conceito do livre-arbítrio é um dos pilares do judaísmo, e do judaísmo para o mundo inteiro. Para ensinar, para explicar, ensinar é o fio do livre-arbítrio. É preciso saber que a Torá está cheia de preceitos do que é permitido, do que é proibido. Há coisas que se podem, há coisas que não se podem. Deus nos ensina a fazer, e nossos sábios explicam como Deus deseja que façamos. O que chamamos de Torá oral, ou seja, é muito importante saber que Deus explica a sua vontade na Torá. Agora quero que vamos um pouco além do que é Adão e Eva. Ou seja, dissemos que basicamente Deus... Seu objetivo na criação do mundo é basicamente criar um mundo que é o mundo que nós conhecemos. O mundo terrestre, que é o mundo mais baixo, para ser elevado aos mundos mais elevados, ou seja, estar acima dos mais elevados, estar acima dos anjos. Como dissemos anteriormente, o ser humano que faz a vontade de Deus e usa bem o seu livre-arbítrio, seu potencial, sua liberdade de ação, está acima dos anjos. É impressionante. Pense, alguém fala mal de você e de repente você se depara com um dilema moral, ético, espiritual, comportamental. Como agir e se comportar? O que fazer no momento em que você se cala, aguenta, morde a língua em certo aspecto, de forma metafórica e não diz nada? Explique aos nossos sábios. A pessoa que é insultada e não insulta de volta, não responde com um insulto, chega a ter... Oraganus, como se diz em hebraico, a luz oculta que Deus reservou para os grandes tzadkim, os grandes justos, que até mesmo os anjos mais grandiosos não conseguem alcançar essa luz oculta. Por quê? Porque em Los Angeles temos que saber que Deus tem um exército de anjos, basicamente em forma piramidal, como nós conhecemos. Obviamente Deus é nosso Criador Todo-Poderoso, tem um exército de anjos que fazem a sua vontade. Anjos. Temos que saber que são forças espirituais que fazem a vontade de Deus. O vento é um anjo, as estrelas são anjos, o sol é um anjo, as estrelas, o sistema solar, as galáxias. Cada objeto, elemento que existe nesta terra e acima desta terra. São enviados de Deus para fazer a sua vontade e para levar este mundo a um lugar melhor. Em hebraico, eles são chamados de Malajim. Malajim são anjos enviados. Melajá, Malajim e Melajá têm obviamente a mesma raiz, Melajá, em hebraico.
É tarefa. Basicamente, o anjo tem uma tarefa específica a fazer neste mundo. É um enviado de Deus para fazer uma tarefa, Malaj. Ou seja, Deus tem um exército de anjos que fazem a sua vontade, de acordo com o que obviamente lhes é dito para fazer. Agora o anjo não tem a paciência e a resistência que você tem para se conter, não se irritar. Não há alguém que possa insultá-lo. Não há alguém que possa insultá-lo. Vou contar para vocês. Impressionante. Antes da entrega da Torá, nossos sábios escreveram que houve muito barulho no céu. O que isso significa? Os anjos disseram a Deus: como você vai entregar esta Torá tão pura? Obviamente, os anjos, em seu incrível nível espiritual, viram o que é a Torá. A Torá, dissemos, foi criada antes do mundo, pureza impressionante, a vontade de Deus expressa em palavras em hebraico. Neste mundo incrível, como você vai dar a Torá a seres humanos que podem fazer qualquer desastre? Deus disse a Moisés, segure-se, isso é de forma metafísica, metafórica, segure-se no meu Kisei Akavod, no meu trono real, e responda a eles. Obviamente, um momento muito jogado, obviamente que anjos pensam anjos de fogo. Não se pode nem imaginar a tensão. É preciso saber que o mundo está em jogo, é preciso saber que o mundo sem Torá ou com Torá é outro mundo. Graças a Deus, que Deus nos deu a Torá, Deus deu a Torá ao mundo inteiro, não apenas aos judeus, obviamente Ele a deu ao povo de Israel, mas para o mundo inteiro. Ou seja, ele disse, responda a eles, Moisés. Ele responde, vocês têm mãe e pai a quem respeitar. Vocês podem roubar, vocês podem cometer atos negativos. Ou seja, digo com as minhas palavras, não é literal, mas basicamente ele disse a eles que têm livre ação, livre arbítrio, vocês realmente podem escolher. O que a Torá diz? Honrarás teu pai e tua mãe, cuidarás do Shabat, comerás kasher. Kasher é a kashrut, a comida proibida ou permitida para os judeus. Ou seja, a Torá está cheia de preceitos de mitzvot, no qual os anjos obviamente não têm livre arbítrio. Comer kasher ou não comer kasher? Vocês têm corpo, vocês têm que comer, vocês têm que ir ao banheiro, têm que fazer a bênção depois de ir ao banheiro. Se alguém os insulta, vocês têm que aguentar, não se zangar, tem tudo isso. E os anjos realmente aceitaram e disseram que você está certo. E obviamente Deus decidiu dar a Torá ao povo de Israel e, consequentemente, ao mundo inteiro. É preciso saber o que existe a nível metafísico. Existem 70 nações no mundo e é preciso saber que no momento da entrega da Torá, a Torá foi entregue em 70 idiomas, de acordo com as 70 nações. E ouçam isso, né? Impressionante. Ouçam um grande rabino. É assim como dissemos, a Torá é relevante para o mundo inteiro. Obviamente a Torá foi entregue por Deus para o povo de Israel. Como 3 milhões de pessoas ouvimos os 2 primeiros mandamentos, mas é preciso saber que eu ouvi um rabino. E assim, a nível subconsciente. Cada nação hoje também sabe que recebeu uma mensagem de Deus para si mesmo, individual e coletivamente, para a sua nação. Cada anjo que tem a ver com a sua nação recebeu a Torá no seu idioma, mas isso ocorreu há 3.336 anos. Mas esse eco que ocorreu naquele momento hoje é muito mais explícito. As nações querem estudar a Torá, na verdade você está estudando a Torá. Se você é judeu ou judia, obviamente tem a ver com você desde a sua alma, mas se você não é judeu ou judia, o que significa? Esse eco que a sua nação recebeu no idioma que você fala está despertando. Ou seja, você está despertando o eco. O anjo que recebeu a Torá no seu idioma, de acordo com a sua nação, está se revelando, despertando assim, não apenas você. Milhões de pessoas querem ouvir a Torá e saber sobre a Torá, portanto, é preciso saber que a Torá é relevante. E se continuarmos para todas as nações, e se formos além, quando falamos em elevar o mundo, agora quero ir para o que conversamos. No início de Adão e Eva, que entenderam que o objetivo mais íntimo de Deus é como levamos a este mundo. Tão inferior ao mais superior, a nível potencial, ao mais superior, como dissemos, acima dos anjos. Quer dizer, aí chega o povo de Israel. O que significa?
Deus revela ao povo de Israel sua Torá, o primeiro mandamento que todos os judeus ouvimos. Todas as almas mães, 600 milhões de almas mães, éramos naquele momento mais ou menos 3 milhões de pessoas. Mas isso já é mais a nível de segredo da Torá. As 600 mil almas mães eternas que se diversificam em milhões de judeus e judias. Em todas as gerações. Todas as almas mães, todas as almas que estiveram, que vieram antes, que estamos hoje e virão no futuro, para a eternidade, se Deus quiser. Estivemos no Monte Sinai. Agora, os 2 primeiros mandamentos, todos os judeus e judias, ouvimos que é Anohi Adonai Elohe Hashero Tzetiha Meretz Mitzrayim e Beit Abadim. Diz, eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, é muito importante dizer a palavra Anohi, é uma sigla explicada pelos nossos sábios que é Anohi. Ananafshi, Ktavit Veiahavit, em aramaico antigo, não em hebraico antigo, mas aramaico antigo, sou eu, diz Deus Ana, eu Nafshi, minha alma Ktavit, eu a escrevi, Veiahavit e a entreguei. Ou seja, o primeiro mandamento, que é Deus dizendo eu sou Deus, eu sou o teu Deus. É importante saber que Deus fala com cada um. Não diz o vosso Deus, diz eu sou o teu Deus. Do que é para estudos da terra do Egito, da casa da escravidão. E a segunda é Eloi Elohim Agerim. Não terás ídolos diante de mim, e aqui há algo muito impressionante. Diz assim, Deus diz, não tenhas ídolos diante de mim. Ou seja, aqui há uma proibição explícita de idolatria quando se ora, judeus e não judeus, judias e não judias. Toda a humanidade está obrigada e tem um mérito. Obrigada e mérito. Presente de Deus. Vincular-se com Deus, com o teu Criador, aquele que te criou e te cria a cada instante, que te dá vida. Neshama e Neshima. Neshama é alma, em hebraico. Neshima é respiração. Convido-te a respirar, a ser consciente da tua respiração. De fato, entre parênteses, vai te dar o Satayem, se Deus quiser saúde. Neshama. Eles têm as mesmas letras, Neshima e Neshima. Ouçam, vou mostrar para vocês. Em hebraico, Neshama e Neshima, as mesmas letras. Neshima tem um, Yud tem uma letra a mais, mas basicamente as mesmas letras. O que significa? Neshima é respiração ou alma? Deus te insufla a vida, cada respiração é um sopro, é um mimo de Deus, é uma carícia de Deus. Cada respiração que você faz é uma vida, é um sopro de vida. Agora Deus entrega a Torá ao povo de Israel, para todas as nações, para ser uma luz para as nações. Com grande humildade, alegria e responsabilidade. Agora, o que acontece? Deus diz ao povo de Israel que tem que voltar para a sua terra. Para quê? Para que ter um país? Explique. Aos nossos sábios, diz Rab Kook, um grande sábio, o primeiro grande rabino de Israel, Zeher Tzadik de Kadosh e Braja. Que a bênção do Tzadik, do grande justo, nos proteja, se Deus quiser. Diz assim que Medinat Israel, digo um pouco nas minhas palavras, não é literal, mas bastante próximo, Medinat Israel e Ezot. Que Zei Hashem Baolam diz, o Estado de Israel é o fundamento do trono real de Deus neste mundo. Ou seja, é preciso saber que Deus determinou que neste mundo há um lugar sagrado que é a terra de Israel. Assim como há um lugar sagrado em Israel, que é Jerusalém, e dentro de Jerusalém há um lugar sagrado que é o Santo Templo Azul. E Migdash está escrito na Parayá de Bayetze, e façam para mim um Migdash, um santo templo, um templo. E habitarei neles, não nele, obviamente nele, óbvio que vai morar nele, mas olhem o que diz, expliquem-nos seus sábios e façam um templo para mim, e habitarei neles. O que significa em nós? Se cada um é como um mini-templo, um micro-templo. A nível particular, a nível da terra de Israel, que é a terra de Israel, o Estado de Israel. Cada instituição que existe, por exemplo, o Ministério da Educação, é basicamente para ensinar, o Ministério da Saúde.
É o anjo. É uma revelação da energia do anjo Rafael, que é a palavra refúgio, que é cura. Neste mundo. Cada força Bitua Leumi é a força nacional, é a força de Tzedek Latzabá, o exército de Israel, é a força do anjo Gabriel Gurá, força neste mundo, ou seja, o povo de Israel, na terra de Israel. Temos o mérito de ser a cadeira a nível metafórico, a cadeira de Deus neste mundo. Para revelar a Torá e a divindade neste mundo, passar a vontade de Deus com alegria e coração, sucessos.